Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, um texto que eu falo muito nele, ele é muito conhecido. Eu gostaria de compartilhar algo novo em cima desse texto. Atos dos Apóstolos, a partir do verso 42. Estou na versão NAA, Almeida atualizada. Vamos lá? Até o versículo 47 diz assim: Atos dos Apóstolos, vigia, varão, capítulo 2, versículo 42 em diante. Tem uma água mais gelada para mim, não? Eu sei que eu gosto de água natural, mas está bem natural, né? Aí. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Diga comigo, doutrina e comunhão. No partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Diga, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Repete comigo assim, irmão: unânimes no templo. Partia o pão de casa em casa. Pode repetir: partia o pão de casa em casa. E tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Pode passar. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentavam dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui. Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Ela gera vida. Ela é mais cortante que espada de dois gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os desejos e as intenções do coração. Essa palavra que vai ser ministrada agora é o próprio Jesus Cristo, Emanuel, que se manifestou no meio de nós. Essa palavra é o Senhor. Nós cremos que essa palavra é o próprio Deus, e que essa palavra, ao ser ministrada, que eu seja apenas boca de Deus, que seja o Senhor que ministra a nós, e que todos nós que aqui estamos, Senhor, possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Escute. Eu vou tentar passar aquilo que Deus ministrou no meu coração, eu achei muito interessante. Eu quero fazer uma abordagem, eu queria que você prestasse muita atenção nesse momento. Eu não vou me alongar tanto hoje. Mas a palavra do Senhor nos explica em Atos, todas as vezes, querido, eu costumo dizer isso aqui. Todas as vezes que você quiser saber como algo é de verdade, ou pelo menos como deveria ser, você tem que ir para onde? Para a criação. Quando nós temos uma dúvida sobre uma ferramenta, sobre um carro, sobre uma geladeira, nós vamos para onde? Para o manual do fabricante. Sim ou não? Eu lembro que uma época o pastor Jean, ele tinha um blog, acho que 2005, 2006, se chamava Manual do Fabricante, muito legal. E o que é o Manual do Fabricante? Diz exatamente as especificações e o modo de uso, sim ou não? Sim ou não? Quando nós queremos saber o que é pecado, o que pode, o que não pode, como deve ser feito, nós precisamos ir para o manual do fabricante. Nós precisamos ir para a criação de todas as coisas. Muitas vezes nós, para entender alguma coisa, precisamos ir lá para Gênesis, até o capítulo 2, que é a criação de tudo. Aqui em Atos dos Apóstolos nós estamos vendo o início da igreja. Até então, só havia um rabino chamado Jesus de Nazaré, que tinha 12 apóstolos, fazia sinais miraculosos, era um mestre em Israel. Ele era para uns uma incógnita, para alguns ele era Elias, para outros ele era Jeremias ou um dos profetas. Alguns até achavam que era João Batista,
não sabiam exatamente quem ele era. Para alguns ele era simplesmente um homem de confusão, um baderneiro. Mas quando Jesus ele morre, ele sobe aos céus, ele deixa a sua igreja, ele deixa uma ordem para a igreja. Ele diz: vocês devem permanecer em Jerusalém, fiquem juntos até que vocês sejam revestidos do alto, de poder. E assim eles fizeram, ficaram juntos em Jerusalém, até que aconteceu o famoso dia de Pentecostes, o dia em que eles foram revestidos de dunamis, de poder, foram revestidos do poder do alto. A partir daí, Pedro se levanta, e a Bíblia conta aqui um pouco antes do que lemos que Pedro levantou e os outros estavam com ele, como que disseram: vai lá, Pedro, a gente te autoriza, pode falar em nosso nome, está respaldado. E Pedro começa a pregar o evangelho, e a Bíblia diz, antes desse texto que nós lemos, você pode colocar até isso se quiser, versículo 41, que naquele dia, depois da pregação de Pedro, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui inicia a igreja cristã, que não era chamada de igreja, era chamado aqueles do caminho, os cristãos. E para a gente entender como a igreja deve se comportar, nós precisamos vir para a criação, para o início dela, em Atos dos Apóstolos. E o que me chama a atenção aqui é que essa igreja, ela vivia unânimes no templo, mas eles partiam o pão de casa em casa. Essa igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão. E eu queria que você anotasse o tema dessa mensagem: a comunhão dos santos. O tema da nossa mensagem é a comunhão dos santos. E eu quero que você entenda uma coisa, queridos. O porquê que muitas vezes nós vemos cristãos com 10, 20, 30 anos na igreja, mas parece não ser crente, parece não ser cristão. É porque nós precisamos entender que existe o templo, mas existe a comunhão. O templo, ele é um ajuntamento de iguais. O templo, ele é exatamente o lugar que nos encontramos para devoção. No templo não há acepção de pessoas, nós não sabemos quem é rico, quem é pobre, ou pelo menos não era para saber, né? Todos são iguais perante Deus, perante os homens. Todos sentam para ouvir, para orar, para entregar o dízimo, a oferta, para adorar, porque no templo todos são iguais. Diga comigo: o templo é o lugar dos iguais. O templo, ele é um lugar onde os salvos se reúnem. O templo é um lugar onde os salvos que foram acrescentados, eles se reúnem na casa de oração para orar, para adorar, para buscar ao Deus que salvou. Quantos estão entendendo? O templo, para outros, é um lugar também de salvação. O templo é o lugar onde pessoas vão encontrar salvação, onde os perdidos, eles dizem: eu vou ao templo, que hoje em dia eles chamam igreja. Eu vou à igreja, eu vou ao templo atrás de salvação. E não é errado, isso é correto. Então o templo, ele tem o seu porquê. O templo, ele tem as suas diretrizes. O templo, nós precisamos estar como irmãos, como devotos, como cristãos.
Em Mateus, no capítulo 21, no verso 12, no momento em que Jesus ele expulsa aqueles vendedores que estavam no templo, ele diz: vocês transformaram a casa do meu pai em covil de ladrões, mas está escrito: a casa do meu pai será chamada casa de oração. O templo é uma casa de oração. Repete comigo: o templo é uma casa de oração. O templo é o lugar dos iguais. Diga: o templo é um lugar de salvação. Diga: o templo é o lugar dos salvos. Agora, por que que alguns cristãos eles vão ao templo, eles oram, eles buscam salvação, eles sentem o poder de Deus, mas eles não parecem com Jesus? Por que que alguns cristãos eles chegam atrasados no culto e saem antes de acabar? Por que que alguns cristãos só esperam o amém lá na porta para correr? Por que que alguns cristãos não se relacionam? Escute, a igreja do Senhor Jesus, volta lá para Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Eles estavam unânimes do templo. Eles perseveravam na doutrina e na... Repete comigo: comunhão. Diga: comunhão. No partir do pão. Passa. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Eles estavam unânimes do templo, mas eles partiam o pão de casa em casa. Presta atenção, queridos. A igreja do Senhor Jesus perdeu algo que é o mais precioso, que é a comunhão. Comunhão não tem a ver com conhecer alguém. Comunhão não tem a ver com falar com alguém. Comunhão não tem a ver com você se reunir ali na cantina e ter um tempo conversando. Isso é legal, mas não é só isso. Alguns dias atrás eu conversei com os pastores dessa igreja e eu falei sobre a comunhão. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: faz quanto tempo? Ou será se você tem esse hábito de chamar alguém da igreja, da tua célula, um casal, um irmão, para almoçar na tua casa contigo, para lanchar, tomar um café na tua casa? Não é na cantina, não é lá no Gil Lanches ou no Ata, ou sei lá onde mais, não, ou no Pepsi, na Brasa, não. Eu estou falando de você convidar para a tua casa. Quem tem esse hábito? Eu não estou falando de chamar um monte de gente para estar lá. Eu estou falando de você chamar alguns na intimidade da sua casa. Preste atenção, queridos. A igreja do Senhor Jesus não está entendendo o mais importante. Porque no templo é o lugar dos iguais, mas a mesa é onde os diferentes são moldados. Escute isso. No templo é o lugar dos iguais, apenas eu ouço, mas na mesa é o lugar dos diferentes serem moldados. Na mesa, que é na casa, eu tenho que sentar com os irmãos. Na mesa, eu tenho que ter ao meu lado aquele irmão que fala muito, aquele outro irmão que come muito. Na mesa, eu tenho que ter aquele irmão que fala de política, mas eu tenho aquele outro irmão que só fala de negócios. E todos os diferentes na mesa, ao partir do pão, são moldados ao parâmetro de Jesus Cristo. O que aconteceu com a igreja? A igreja começou, eu digo igreja nós, tá? Os cristãos começaram a frequentar
os templos como um clube, ou como um teatro, ou um cinema, algo assim, onde eu vou me entreter e vou ter um desencargo de consciência. Os cristãos mudaram e acharam que cristianismo tem a ver com um louvor muito legal, tem a ver com isso, mas não se metam na minha vida. Uma geração de independentes, uma geração de solitários, uma geração de homens e mulheres que estão cercados de muitas pessoas, mas todos os dias estão sozinhos. Uma geração que tem 10 mil seguidores, 10 mil amigos nas redes sociais, mas não pode contar com ninguém. Uma geração que tem muitos que o aplaudem, muitos que o seguem, mas ninguém em quem podem confiar. Os cristãos, nós nos tornamos pessoas estranhas. E por não ter o partir do pão de casa em casa, por não ter a comunhão, nós não estamos nos tornando parecido com Jesus. Ei, irmão, deixa eu te contar um mistério. Existe uma grande diferença de amar e gostar. Fala para a pessoa do seu lado, gostar é diferente de amar. Presta atenção, existem pessoas que eu ando que eu não gosto, mas eu amo. Está dando para entender? Existem pessoas que eu não gosto, mas eu amo. Existem pessoas que eu gosto e eu amo. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que gostar tem a ver com afinidade, tem a ver em gostar das mesmas coisas, tem a ver com ser parecido com algo. A gente gosta do irmão. Mas amar não tem a ver com gostar. Eu preciso amar o meu irmão como Cristo me amou. É isso que diz em João, no capítulo 13, ali pelo versículo 34, 35. Fala que o novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros, não mais como a si mesmos, mas agora como eu vos amei. Então ele está dizendo o seguinte: amor é sacrifício. Eu preciso renunciar pelo meu irmão, mesmo que eu não goste tanto de estar com ele. Como vocês estão entendendo? E é muito comum nós chamarmos para a nossa casa, para a nossa mesa, pessoas parecidas conosco. Sabe por quê? Porque pessoas parecidas conosco, é fácil falar das coisas que a gente gosta. Agora, quando eu chamo pessoas diferentes de mim, esse é o desafio. Sabe por quê, queridos? Deixa eu te dizer um mistério aqui. Quem nos transforma a imagem e semelhança a semelhança de Cristo, não a imagem, mas quem nos transforma a semelhança de Cristo não são os iguais, são os diferentes. É aquele irmão que pega no teu pé, que você não gosta, que você vai ter que aprender a amar, a renunciar, a ter paciência, a abraçar, a aconselhar. É esse irmão. Na mesa, nós temos que ter irmãos. E nem sempre são os irmãos que a gente gosta de estar. Eu ouço alguns dizendo: pastor, eu não gosto de andar com fulano, ele é assim, ele é assado e tal. Irmão, ele vai estar no céu. Se você quiser estar no céu também, tem que aprender a amar. E tem que aprender até a gostar. Percebe como a igreja está ficando estranha? A igreja está se tornando egoísta, individualista. Nós cristãos estamos querendo tudo do nosso jeito. É uma igreja dos iguais. É um padrão. Queridos, Deus, Ele é o Deus da diferença. Ele criou plantas, erva do campo, tudo diferente. Nós somos diferentes. E a beleza não está em pensar igual, está em pensar diferente e respeitar o outro, mesmo que pense diferente. E é na mesa que eu exerço filiação. É na mesa que eu aprendo sobre paternidade. Porque quando eu estou na mesa com os meus irmãos diferentes, o Pai se revela. E ali eu aprendo a ser filho. Ali eu aprendo a ser irmão. Ali eu aprendo sobre Deus. Percebe que hoje o que acontece?
é mais fácil divorciar. Ah, não dá certo, eu não amo mais. Nunca amou, irmão. Nunca soube o que é amor. Você gostava, você era apaixonado, é diferente. Paixão é diferente de amor. Amar. Se você quiser saber a definição de amor, leia depois 1 Coríntios capítulo 13. O amor não se ensoberbece, não se ufana, não busca seus próprios interesses, não se ressente do mal. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Isso é amor. O resto é só gostar, é só vontade, irmão, é só paixão. Então o que acontece? Acontece é que nós não estamos aprendendo o principal do cristianismo. Qual é o principal do cristianismo, pastor? Diga: família, mesa, irmãos. O que foi que Jesus veio apresentar? Os fariseus, os judeus, todas as seitas judaicas, eles já conheciam Deus, eles sabiam da divindade de Deus, eles iam na sinagoga, eles aprendiam a Torá, eles tinham as doutrinas, eles tinham os costumes, eles tinham as leis. Agora, eles não tinham um pai e uns irmãos. E Jesus veio apresentar um pai e nos mostrar os irmãos. O grande problema é que a gente só tem como aprender isso na prática, na comunhão. Então, irmão, se você acha que ser cristão é vir ao templo aos domingos ou à quarta e depois disso viver a tua própria vida, me perdoe, você não está à semelhança de Cristo. A pastora Lília falou esses dias aqui. Engraçado, alguns irmãos que dizem: eu não quero estar naquela célula por causa daquele líder. Não foi isso? O orgulho. Irmão, se Deus te colocou numa célula onde o teu líder talvez saiba menos que você, é porque talvez ele queira tratar o teu orgulho. Porque nós somos tratados no corpo, na família, com os irmãos, com os diferentes. Dá para entender? Ah, não, para mim eu só aceito o conselho do pastor. Deixa eu dizer um negócio para você, irmão. Tem alguns irmãos que estão me perguntando umas coisas tão simples que eu não estou respondendo mais, viu? Eu não estou respondendo mais. É umas coisas que não deveria perguntar nem para líder, quanto mais para o pastor. Por quê, pastor? Porque é tão simples que tem que orar a Deus e decidir. Sim ou não? E por que só quer falar com o pastor? Por que não fala com o líder? Será que você não está mostrando um orgulho, alguma coisa aí? Quer dizer que é só o pastor que sabe, ninguém mais sabe de nada? Irmão, pare com isso, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Nós somos diferentes. Nós precisamos aprender uns com os outros. Eu aprendo com todos vocês. Todos. Até com as crianças. Uma criança que eu digo aqui que eu acho muito interessante, me ensina, eu falei para a Alessandra, é a Leandra, a filha dela. Eu acho muito interessante, eu fico analisando a Leandra. A Leandra, ela parece uma mocinha, ela tem 11 anos, né, Alessandra? 10 anos. E ela parece uma mocinha, ela tem responsabilidades, eu acho incrível aquilo. Inclusive um dia desse eu falei: Alessandra, só tem que direcionar ela, isso. Eu falei para ela, mas é muito incrível, é uma criança que chama atenção. Outra criança que me chama atenção é o Miguel. Cadê o Daniel? O Miguel, eu creio que o Miguel vai ser pastor, viu, Daniel? Miguel, ele tem umas coisas bem interessantes. O Miguel tem 11 anos, é isso? É. Então assim, queridos, eu creio que eu aprendo com todos vocês. Todos vocês. Vocês nem percebem, eu estou analisando vocês, estou aprendendo com vocês. Porque nós somos diferentes. E a beleza está no diferente. Então, como que eu vou aprender na mesa se eu não sento na mesa com os irmãos? Como que eu vou ter comunhão se eu não sei se eu não pratico o que a igreja fazia, partir o pão de em casa? Eu não estou dizendo para todos os dias ter alguém na sua casa, não é isso. Mas uma vez na semana, será se você pode receber um casal da sua célula, por exemplo, para oferecer um café, para ter um momento com esses irmãos? Escolhe o mais difícil, irmão. Não escolhe aquele que você ama mais, não. Escolhe o mais difícil. Pastor, tem alguém da igreja que não é da minha célula, que essa pessoa é difícil. Então escolha ela, irmão. Faça um café, sirva essa pessoa.
Porque quando você partir o pão, que você orar, Cristo estará lá se revelando. E você vai ser moldado à semelhança dele. Como vocês estão entendendo, irmão? E o que está acontecendo hoje? Escute. Eu vejo muito como para mim, tudo eu vejo família, né? É por isso que aquela frase, para mim, ela não é uma frase de efeito, ela é realmente uma bússola para nós. A igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. E eu acho muito interessante, se você pegar o templo, a igreja, o templo representa a igreja. Quem é que representa a igreja para a gente na Bíblia? Biblicamente falando, é a mãe. A mãe representa a igreja. A mãe, ela é assim, né? A mãe tem um amor igual com todos os filhos. A mãe quer ver todos os filhos comendo, todos os filhos banhados, todos os filhos arrumados. É tudo assim, sim ou não? A mãe é assim. A igreja tem a característica da mãe, a característica do cuidado. A mãe se preocupa muito mais do que o pai naquilo que, não, eu quero ver dessa forma. Imagina a minha avó, né? Minha avó, meu primo Robert está aqui, pastor Robert, que é lá de Teresina, no Piauí. E nossa avó, minha avó e a avó dele, ela teve 16 filhos. Cara, eu imagino a minha avó com 16 filhos, banho igual para todo mundo, comida igual para todo mundo. Imagina um negócio desse, né? Roupinha igual. Quem os mais velhos sabe, né? Comprava roupa, eu acho que era no atacado, né? Que era tudo igual, as roupas, tudo igual, né? Essa é a característica da mãe, essa é a característica da igreja. Nós queremos ver todos os filhos sendo abençoados de igual, sendo banhado pela lavagem de água, pela palavra, igual. É assim que a igreja é. Agora, a mesa é o lugar do pai. O pai, Isaías cita algo que eu acho lindo. Isaías 49, no verso 1, Isaías está dizendo, abre lá para a gente, ele me chama pelo nome. O pai, ele chama pelo nome. O pai, ele se relaciona. Está aqui, ó. Preste atenção, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção no meu nome. Deus te chama pelo nome. O pai te chama pelo nome. O lugar na mesa é um lugar com o pai. O salmista diz o quê? Ele vai preparar uma mesa na presença dos meus adversários. Mas a mesa não é só para mim, não tem a ver comigo, tem a ver com os meus irmãos sentados na mesa e o pai na cabeceira se revelando. Mesa é lugar do pai se revelar. Mesa tem a ver com o pai. E o pai, ele lida com os filhos de forma diferente. O pai, ele sabe, eu estou falando do pai que é pai mesmo, viu gente? Então nessa hora você pode estar pensando, não, meu pai não foi assim. Mas o pai, a semelhança de Deus, ele faz assim. Ele sabe quem é cada um de um jeito, ele trata cada um de um jeito e ele direciona cada um de um jeito. Porque o pai, ele trata mais as diferenças. E muitas vezes os filhos, por não entender isso, eles começam a ter inveja do irmão. Eles começam a ter problema com o irmão, porque pelo ciúme do pai, porque acham que o pai ama mais aquele irmão do que a mim. Onde na verdade o pai sabe do que cada um precisa. Então o pai está se relacionando de forma diferente. Escute, querido. Um não é melhor do que o outro, os dois são necessários, tanto o templo quanto a mesa. É por isso que a igreja, entendendo isso, eles estavam unânimes no templo, mas partiu o pão de casa em casa. Eles estavam na reunião dos iguais, mas estavam na mesa dos diferentes. E quando é que nós não entendemos isso? Em Lucas no capítulo 11 nós vemos o irmão do filho pródigo. O filho pródigo volta. O pai manda matar um cordeiro, coloca vestes novas, sandália nos pés, anel no dedo. E eu acho muito interessante isso. Coloca o versículo 28 de Lucas 11 para mim. Jesus, porém, respondeu, pelo contrário. Não. 15, desculpa, acho que é 15. É 15, né?
Não, Lucas 15, 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Ele não queria entrar onde, irmão? Na casa. Saindo, porém, um pai procurava convencê-lo a entrar. Entrar onde, irmão? Na casa. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, nunca... irmão, eu não sei se você está entendendo. Eu sirvo o Senhor há tanto tempo, eu nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Presta atenção. Aqui o irmão mais velho denuncia quem ele é. Ele é uma mente de escravo. Ele só é acostumado com o templo. Ele só é acostumado com o mandamento. Ele não é acostumado com o relacionamento. Escute algo, queridos. Quando você não tem relacionamento, você só prioriza os mandamentos. Eu vou repetir. Quando você não tem relacionamento, você vive e prioriza as ordenanças, os mandamentos. Esse filho, ele fala: eu estou contigo há tanto tempo, eu te sirvo. Entende? É aquele cara que diz: eu sirvo na igreja, eu trabalho, mas não tem relacionamento. Eu nunca transgredi um mandamento. Se o filho mais velho tivesse relacionamento com o pai e com os irmãos, ele estaria feliz, porque antes disso, ele diz aos empregados: o pai, esse meu filho estava morto e reviveu. Vamos celebrar. O pai celebra quando o filho morto volta para casa. Mas o irmão, quando não tem relacionamento, ele tem ciúmes. Como é que está o seu coração hoje, irmão? Se você não aprender a ter relacionamento com os seus irmãos, você nunca vai entender o que é cristianismo. Você nunca vai entender o coração do pai. Eu não ouço um glória a Deus, eu não ouço... Está difícil demais aí, irmão, para entender? Estou tentando quase desenhar para você aqui, amém? Dá um glória a Deus aí, irmão. Se você não tiver relacionamento com o pai, você só será um escravo. Se você não tiver relacionamento com o pai, você nunca vai ter o coração do pai. Volta um pouquinho. Tá, é isso aí mesmo. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado, irmãos. Eu vejo pessoas, já aconteceu aqui, infelizmente. E olha que eu prego só isso aqui, irmão. Minha mensagem é a mesma desde o início. Eu vejo os irmãos quando chegam, quando voltam para Jesus e vêm para cá, eu abraço, eu recebo. E tem uns irmãos que dizem: o pastor é muito besta, tá vendo? Olha aí, ó, o cara fez o que fez. Irmão, ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Você precisa celebrar. Sabe qual é o irmão que não celebra? O irmão que não é acostumado na comunhão, na mesa. Quem não tem relacionamento de mesa, só tem dedo para apontar o dedo, para criticar, desculpa. Só critica, não celebra. Você nunca vê um crítico celebrando. Presta atenção. Está havendo uma festa. O cordeiro foi morto. Todo mundo festejando, todo mundo comendo. Quem tem o coração do pai está onde? Na festa. Quem tem o coração do pai está fazendo o quê? Festejando e celebrando. Quem aprende a ser a semelhança do pai, festeja, celebra. Quem não tem o coração do pai, está do lado de fora da festa, julgando, apontando o dedo e criticando. Quando é que nós vamos ter o coração do pai? Repete comigo: na comunhão. Se você não vive a comunhão dos santos, você não entendeu ainda o que é ser igreja. Escute. Um versículo muito conhecido, que nós sempre falamos na ceia. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, verso... Vamos direto para o verso 32. Quando fala, né, do partir do pão e tal. Volta um pouquinho. 31, 30. Tá. Olha só. Nós vamos ler até o 33, tá? Mas segura aí. Segura aí. O contexto da Santa Ceia, queridos, presta atenção. Olha aqui para mim, para você não perder isso. Por que nós celebramos a Santa Ceia? A Santa Ceia é um momento
da igreja do Senhor Jesus, desde a igreja primitiva. Na verdade, não é só aquele pão e aquele vinho, não. Eles faziam um banquete, eles comiam juntos, eles celebravam, nesse dia eles celebravam um momento de comunhão, no templo, certo? Aí o que acontece? O apóstolo Paulo, ele exorta a igreja de Corinto. E por que ele exorta essa igreja de Corinto? Porque essa igreja, eles não estavam mais tão acostumados com o relacionamento. Então preste atenção, vamos ler a partir daqui. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e poucos que dormem, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Olha o 33. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Vai. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Preste atenção. O povo estava indo para a Santa Ceia, e como tinha comida, eles chegavam antes e devoravam tudo. Eles devoravam tudo, eles não esperavam os irmãos. E o apóstolo Paulo, isso é tão sério no meio da igreja, que ele está falando aqui, vocês não entenderam a comunhão. É por isso que existem pessoas entre vocês doentes e morrendo, literalmente. Quando ele diz, não poucos os que dormem, dormir aqui ele está falando é morrer mesmo. Pastor, só por causa disso. Porque o que eles estavam demonstrando ali era um egoísmo. Ele estava dizendo, vocês não têm comida em casa para comer? Como em casa então? Porque essa comida aqui não é para devorar, é para comunhão. Está dando para entender, irmão? O que o Paulo está dizendo ali é o seguinte, ei, vocês não entenderam nada, a comida não foi feita para saciar a fome, ela foi feita para comunhão. Eu já falei isso aqui, queridos, presta atenção. Por que Deus avisa quando nós estamos com fome? Por que Ele criou isso? Não foi somente para a gente matar a fome. Era um alerta que nós deveríamos ter o quê? Comunhão. A mesa, a comida não foi feita para matar a fome, foi feita para comunhão. Como vocês estão entendendo? Porque senão Jesus tinha feito a gente sem precisar comer, sem ter fome. Ele poderia, sim ou não? Sim. Ele disse ao homem, coma livremente do que você quiser de todas as árvores do jardim. Multiplique, frutifique. Ou seja, tenha comunhão. Viva livremente. A comida não foi feita só para eu me saciar, porque quando eu como somente para me satisfazer, eu estou demonstrando alguns pecados. Por exemplo, a gula, eu estou mostrando o egoísmo do meu coração, o meu individualismo, e que eu não estou nem aí para o próximo. E o apóstolo Paulo diz, cara, se alguém tem fome, come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para quê, irmão? Quem está lendo aí? Para que vocês não se reúnam para juízo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Vocês serão julgados por isso. Repete para o irmão do lado, mas não para o teu marido, esposa, filhos não, para outro irmão, diga, eu quero ter comunhão com você. Diga, eu não quero entrar em juízo. É por isso que a Bíblia ela se completa, irmão, a Bíblia é linda. É por isso que fala sobre a glutonaria, que é pecado. Por quê? Não é só porque, presta atenção isso. A glutonaria não é só pecado porque você come muito, é porque você não entendeu o propósito da comida. Entendeu, irmão? A glutonaria não é pecado simplesmente porque... Come à vontade, Eliana, mas entenda o propósito da comida. A comida não é para me satisfazer. A comida é para eu ter... comunhão. Amém ou não amém, irmão? Escute algo.
E o que está acontecendo hoje? Nós estamos tendo isso na família. Qual é o problema hoje? Vou falar primeiro da igreja. Vou continuar falando da igreja. Já eu falo da família para a gente encerrar. Isso gera um grande problema na igreja. Quando nós ficamos apenas na devoção e não há relacionamento com os irmãos, não há intimidade. E se não há intimidade, eu não tenho como ver Deus como meu Pai. Eu só vejo Deus como uma divindade. Quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, ele poderia dizer, irmão, meu Pai. Sabe por quê? Porque enquanto ele não morreu, todos ainda estavam no pecado. Mas o que Jesus fala? Pai Nosso. Ele estava dizendo assim: você agora faz parte da família. O Pai não é só meu, o Pai agora é nosso. Quando a igreja, ela não senta com os irmãos para comunhão, não gera intimidade. Se não gera intimidade, Deus não está ali. Eu nunca vou ver o Pai, eu só vou ver o Deus. Faz quanto tempo que você não chama alguém da igreja para um café na sua casa? Tem gente que está pensando, pastor, eu nunca chamei. Você vai ter oportunidade, irmão. O que acontece quando a igreja não tem comunhão? Ela não vê Deus como Pai, primeiro. Ela não vê os irmãos como irmãos da família. Segundo, ela tem uma mentalidade de escravo. Lembra do irmão do filho pródigo? Ela tem uma mentalidade somente de escravo. E qual é a mentalidade de um escravo, queridos? O escravo, ele trabalha para comer. Ele só vive atrás de recompensa. Existem muitos cristãos que não são filhos, são escravos. Por quê? Porque eles vêm para a igreja, oram a Deus, entregam o dízimo, pensando na recompensa. E não porque Deus é o seu Pai e todos que estão aqui são seus irmãos. Não porque ele entendeu a cultura do reino, não porque ele faz parte do reino, mas porque ele quer uma recompensa. E todos que trabalham somente procurando a recompensa têm mentalidade de escravo. Terceiro, quando nós não temos comunhão, nós nos tornamos solitários. E a Bíblia diz que o solitário, ele busca os seus próprios interesses. Vou repetir. Quando nós não temos comunhão, nós nos tornamos solitários. E a Bíblia diz que o solitário, ele só busca os seus próprios interesses. E em 1 Coríntios 13, quando fala do amor, fala que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Você entende isso? Já preguei sobre o solitário aqui. Quarto, escute algo. Quando nós não temos comunhão, nós achamos que a salvação está no lugar e não no caminho. Eu vi os irmãos assim só. Eu vou repetir, irmão. Glória a Deus, um crente aqui. Tem crente aqui, irmão? Glória a Deus. Quando nós não temos comunhão, nós colocamos o lugar da salvação, nós achamos que a salvação está no lugar, e não no caminho, e não no processo. Esse foi o problema quando o Senhor Jesus estava conversando com aquela samaritana. Ela disse: vocês, judeus, dizem que tem que adorar em tal lugar, e nós dizemos que é em tal lugar. Ele disse: vai chegar o dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Presta atenção, o templo, ele é fundamental, mas o templo, aqui onde nós estamos, não é o lugar de salvação, irmão. Apesar de muitos serem salvos aqui, a salvação não está no lugar, a salvação está numa pessoa, a saber, Jesus Cristo.
quando nós não temos intimidade com os irmãos, quando o Pai não se revela na mesa, eu transfiro a salvação da pessoa de Jesus para o lugar que eu acho que é de Jesus. A salvação não está no lugar, a salvação está na pessoa. E quinto, quando nós não temos comunhão, nós não conhecemos Jesus. E muito menos o propósito eterno de Deus. Quando nós não temos comunhão, nós não conhecemos Jesus e nem conhecemos o propósito eterno de Deus. Escute algo, querido. Mateus capítulo 7, versículo 21. Preste muita atenção nisso. Isso é o Senhor Jesus que está falando, viu? É o Senhor Jesus que está falando isso aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome? Nós não expulsamos demônios? Em teu nome nós não fizemos muitos milagres? Nós não fomos ao culto, à célula? Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa palavra conhecer é a mesma raiz da palavra coabitar, que tem a ver com fazer amor, relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. O que o Senhor Jesus está dizendo é: vocês nunca se relacionaram intimamente comigo. Vocês nunca entenderam o que é comunhão. Vocês nunca tocaram no meu coração. Vocês falavam em meu nome. Vocês receberam dons do Pai, mas eu nunca conheci vocês. Preste atenção, queridos. Isso é muito sério. Existem pessoas que frequentam o templo, mas não têm comunhão. Existem pessoas que estão operando em nome de Deus, mas não estão em Deus, em Cristo. E para você entender isso muito bem, em Lucas capítulo 8, no verso 46, Lucas capítulo 8, verso 46, fala daquela mulher do fluxo de sangue. E Jesus insistiu e disse: alguém me tocou. Antes disso, os discípulos falaram: mas Senhor, todo mundo te toca, porque a multidão está te espremendo. Como assim alguém me tocou? Ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Essa palavra tocou é a mesma de conhecer, é a mesma de relação sexual. Não é que, eu estou dando esse exemplo, querido, não tem a ver com relação sexual, você está entendendo, né? Em nome de Jesus. Eu estou falando de intimidade, eu estou falando de um toque profundo. Não é que tiveram relação com o Senhor, em nome de Jesus, irmão, tá? Eu estou falando de uma intimidade de toque que o Senhor Jesus sentiu. Sabe o que aquela mulher estava fazendo? Depois leia todo o capítulo 8 de Lucas, você vai entender. Aquela mulher gastou todo o dinheiro, ela não conseguiu ficar curada, ela estava desesperadamente atrás de Jesus, com toda a força, com toda a alma, de todo o coração e de todo o entendimento. E ao tocar em Jesus, ela tocou com toda a fé do coração dela, e ele sentiu: saiu virtude de mim. Como é que você está buscando Jesus hoje? Como, irmão? Pastor, eu quero tocar Jesus. Eu vou te dar um segredo. Vou te contar um segredo. Toque em Jesus no seu quarto, no secreto. E tenha a revelação de Jesus na mesa com os irmãos. E a igreja, pastor? É o lugar dos iguais, é o lugar onde nós vamos nos abraçar, nós vamos celebrar, nós vamos festejar ao nosso Deus, ao nosso Abba. Mas é na mesa que a gente aprende e é no quarto que a gente é tocado. Quantos estão entendendo? O que acontece com a família? Eu fiz uma analogia com a família, eu vou encerrar com isso. Na família é a mesma coisa. Quando não há relacionamento com o pai, filhos, eles crescem sem afeto, sem afeição natural. Se você pegar a palavra em 2 Timóteo, no capítulo 3, que fala homens presunçosos, rebeldes,
Está falando do homem sem afeição natural. É exatamente aquele que não teve carinho, que não teve afeto. Aquele que não teve a comunhão na mesa. Qual é o tempo que você tira para sua família? Para olhar nos olhos e para ter comunhão? Segundo, quando não há comunhão na família, as pessoas, elas se desenvolvem pessoas materialistas, que só pensam na terra, só pensam no hoje, só pensam em dinheiro, em formatura, em formação, em profissão. Elas só pensam em dar certo, elas aprendem a dar certo. Famílias que o momento que tem família é somente para falar das coisas da terra, que tem que dar certo. As pessoas crescem no âmbito familiar, num seio familiar, onde elas aprendem a buscar os seus próprios interesses. Meninas que já confessaram para a gente que casaram para sair da casa da mãe porque queriam um marido que as sustentasse e desse tudo de bom e do melhor. Nós vimos o caso de um casal lá no SOS Casamento, que quem sustentava o casamento era a mulher. E ele não trabalhava, e quando ele foi questionado por que não trabalhava, ele disse, mas ela sabia disso desde o princípio, que eu não trabalhava e não vou trabalhar, e ela vai ter que sustentar. Você ri, mas isso é sério. Pessoas que crescem buscando seus próprios interesses. Famílias quando não têm comunhão, quando não olham nos olhos, quando não curam um ao outro, eles vivem cada um por si, e a casa, ela se parece com um hotel. As pessoas só vão lá para comer e para dormir. Famílias que não têm comunhão, elas crescem sem referência de paternidade. E quando alguém não tem uma referência de paternidade, ele tem menos chance de entrar numa faculdade, de concluir um curso superior, tem menos chance de ter uma família estruturada, tem menos chance de começar e terminar algo. Tem gente que tem problema, começa muitas coisas, mas não termina. Por quê? Porque nunca teve uma referência de paternidade, nunca teve alguém afirmando ela. E quando não há uma comunhão na mesa, quando não há olho nos olhos, quando não há toque, quando não há intimidade, pessoas na família nascem, ou crescem, sem referência de paternidade. Sexto, pessoas que sem intimidade, sem comunhão na família, elas não desenvolvem, não sabem o que é intimidade. E quando nós não sabemos o que é intimidade à luz da Bíblia, nós transferimos intimidade para perversão sexual. Escute isso. Pessoas acham que para ter intimidade tem que fazer sexo. Pessoas acham que para ter intimidade tem que ser pervertido, mas intimidade não tem a ver com tocar no órgão genital. Intimidade tem a ver com tocar a alma, tocar o coração. Nós aconselhamos casais e o maior problema hoje que as mulheres falam é que eles querem sexo de qualquer jeito, mas eles não tocam na alma delas. Alguns homens também reclamam que não são cuidados, que as mulheres só querem o dinheiro, mas não querem tocar na alma deles e cuidar deles. E por que isso acontece, queridos? Porque não foi desenvolvida uma comunhão dentro do lar. A cultura do reino não era presente dentro do lar, e a intimidade não foi desenvolvida. E por último, se tornam pessoas que não têm comunhão na família, se tornam pessoas inacessíveis. Você conhece alguém inacessível? Alguém que não se abre? Aquele seu amigo que você não conhece ele? Que você nunca sabe o que ele pode fazer? Casais que estão casados com alguém, na verdade ele imaginou, ele idealizou alguém, mas ele não sabe quem é essa pessoa. E o que fazer, pastor? O que fazer? Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 18, eu queria ler com você. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18.
Talvez você esteja pensando, eu nasci assim, eu fui criado numa família assim, eu realmente não tenho intimidade com Deus, eu nunca toquei o Senhor Jesus, não conheço o Senhor Jesus, eu não tenho comunhão, o que eu faço, pastor? A Bíblia diz, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, diga, Ele me deu, o ministério da reconciliação. Queridos, hoje você está aqui para se reconciliar com o Pai e com os teus irmãos, e a partir disso, se reconciliar com tudo. Segundo, Malaquias capítulo 4, verso 6. A profecia de Malaquias que eu sempre profetizo aqui no final na oração. Diz que Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Presta atenção, Malaquias está falando desses últimos dias, que nesses últimos dias o espírito de Elias viria, que era João Batista, depois de Jesus Cristo, e ele converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Eu não sei se você está entendendo, não está falando de divindade, não está falando de poder, não está falando de religião, está falando de família, está falando de paternidade, está falando de filiação. O que mais Deus quer é se apresentar a você como teu pai e que você entenda que você é filho. E como filho, você tem que ter comunhão com os teus irmãos. Fique de pé, queridos. Em 1 João, eu já encerro com isso aqui que eu quero orar por você. Em 1 João, no capítulo 1, no verso 7, diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Diga, comunhão. Eu não tenho comunhão comigo mesmo, a comunhão só existe com os irmãos. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha aqui para mim, queridos. Essa noite Deus te trouxe para cá, para que essa noite você confesse seus pecados diante de Deus. Não para as pessoas, mas para Deus. Que você seja reconciliado com Deus. Que você ande na luz. Para que Deus restaure em você a comunhão. Eu sempre falo isso na aula de integração. Você sabe o que é comunhão, irmão? Para tentar melhorar para você. Sabe o que é comunhão? Imagina quando alguém que tem um problema com um colega de trabalho, ou você soube que algum amigo teu, algum colega de trabalho falou mal de você. Você chega, está aqui o João trabalha comigo, eu chego no ambiente, opa, tudo bem? Eu não olho nos olhos. Eu não consigo cumprimentar direito, não consigo abraçar, eu fico assim, eu evito. Por quê? Porque foi quebrada a comunhão. Porque sempre quando não há verdade, quando não há luz, a comunhão é quebrada. O marido ou a mulher, quando um começa a evitar o outro, quando um começa a se refugiar no trabalho, nos amigos, quando ele começa a ir para casa só para dormir, começa a inventar viagens, é porque existe algo oculto. E ele não tem coragem de olhar nos olhos, de abraçar, ele está evitando porque foi quebrada a comunhão. A comunhão dos santos. Sabe o que não pode acontecer, queridos? É você congregar numa igreja como essa, ser parte dessa família, e ter alguém aqui dentro que você tem raiva, que você é chateado, que você nunca liberou perdão. Essa noite Deus manda te dizer: chegou o dia de você liberar o perdão, de você restabelecer a comunhão, porque só se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós teremos, faz assim, comunhão, uns com os outros. Quando nós tivermos comunhão, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você e